Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Como sabem, esse programa é uma coprodução da FGF-TV, canal 14 da NET, da TV Ceará, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas, e da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o exibe de segunda a sexta-feira, de 7 às 8 horas da manhã. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje a participação dos nossos colaboradores, os professores Hélio Leitão, presidente da OAB, Djalma Pinto, advogado, especialista em direito eleitoral, e o professor Rui Martinho Rodrigues. E eu queria colocar para discussão inicial dos senhores o assunto que está pautando a mídia brasileira já há pelo menos 60 dias, que são os escândalos dentro do Congresso Nacional, que começou com o supersalário do diretor do Senado, a sua mansão, o castelo daquele deputado mineiro que ia ser o corregedor da Câmara, e veio se multiplicando e agora já se descobriu funcionários fantasmas, empregadas domésticas sendo pagas com dinheiro do gabinete e, ultimamente, este festival de passagens aéreas. Eu já discuti em um outro programa aqui com o tema quanto custa o Congresso brasileiro. E agora eu quero colocar, fazendo uma decomposição e perguntar quanto custa um parlamentar brasileiro, deputado federal e senador, a partir de uma matéria feita na semana que passou pela revista Época, em que mostra exatamente esses valores. Mas eu queria rapidamente, para nós começarmos o programa, colocar para os senhores qual é o sentimento, a percepção dos senhores sobre esses pecados do Congresso Nacional. Professor Rui. Eu penso que existem os fatos e existe a repercussão ou a sensação que os fatos provocam. Fala-se muito em questões de segurança, de índice de criminalidade e da sensação de insegurança que as pessoas têm. Acontece um crime de grande repercussão e as pessoas ficam imensamente inseguras e às vezes nem há tanto motivo para isso. Ou então uma epidemia como essa agora. Foi-se um alarme enorme e pode ser uma coisa grave, mas também pode não ser e as pessoas ficam. Está acontecendo também com os escândalos do Congresso. Tem os escândalos, tem o comportamento, objetivamente falando, e tem a sensação que isso passa. E eu penso que essa sensação tem sido inflada pelos meios de comunicação e pela própria sociedade civil. Isso em razão de vários motivos. Um deles é que algumas das tradicionais bandeiras políticas se fizeram rotas. Hoje não há mais ambiente teórico, metodológico, nem mesmo ideológico, para se dizer fora FMI, ou para se dizer outra coisa, direta já, anistia já. Uma série de bandeiras foram realizadas, foram superadas, ou se desmoralizaram pela história. E há uma escassez de bandeiras. As pequenas utopias não existem. Também não existem projetos assim que as pessoas possam confiar, vamos fazer assim, vamos salvar o Brasil, ou vamos transformar o Brasil numa grande potência. Então as pessoas se voltam para o moralismo. E isso infla a repercussão dos impactos, não é? Além disso, nós estamos já em campanha. Nós não estamos em 2009, embora estejamos ainda em fim de abril, ainda não estamos em maio, mas na verdade maio de 2009 já é 2010, no calendário eleitoral. E isso tudo tem um sentido eleitoral, as partes estão se destruindo mutuamente, né? E sabedoria, dizia o velho Tancredo, é um bicho que quando cresce demais engole o dono. Essa sabedoria de um destruir o outro, acabam os dois se destruindo. E isso é muito ruim para as instituições. Nós vimos até um senador da República, respeitável, como Cristóvão Buarque, falar na hipótese de se fechar o Congresso. Quando ele devia estar preocupado era em preservar as instituições. E também há um equívoco. Não se fazem bons governos, bons regimes ou boas instituições com a virtude dos homens. Bons governos, bons regimes e boas instituições se fazem pela contradição dos homens. Quando um político ou alguém da sociedade civil denuncia irregularidades, não é porque seja virtuoso, é porque está numa competição. É a competição das elites que faz a democracia. E isso não arranha em nada as instituições. A questão a saber é se o legislativo continua representativo. E eu acho que continua. Até pelos defeitos que tem. Os defeitos do legislativo são os defeitos da nossa sociedade que nós conhecemos muito bem. Djalma Pinto, você, como que tem pregado no deserto, pelo menos no âmbito do estado do Ceará, a construção de uma ética política, que não é essa que está aí. E, nesse sentido, você já publicou livros,
faz peregrinações pelas escolas, onde você defende que a educação política já devia fazer parte da grade curricular do ensino médio, fundamental e médio, enfim. Qual é para você a sensação a partir desses eventos que nós estamos assistindo nesse instante? Infelizmente, esses exemplos, eles são consequências naturais de uma distorção existente na base da sociedade que não formou o homem para o exercício do poder. Onde existir o homem, existirão imperfeições. Os homens não são deuses, mas todas as sociedades que querem buscar a prosperidade, vivenciar a igualdade propagada na Constituição, elas têm que preparar o homem para o poder, têm que difundir valores essenciais para a investidura no mandato. Então, nós precisamos de espírito público, colocar na pauta, pela via da escola, pela via do marketing social, de propagandas pelos veículos de comunicação, a ideia de grandeza para o exercício do poder. O professor falou em virtude. Montesquieu, Kant, vários pensadores dizem que é da essência da democracia a virtude no homem público. E nós chutamos a palavra virtude da pauta de qualquer discussão na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela pauta as suas ações na esperteza. O cidadão deve levar vantagem em tudo. E para culminar, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte da República, passou 8 horas discutindo o direito, com base na Constituição, que expressamente fala na exigência de vida pregressa, para o exercício do mandato eletivo e concluiu enfaticamente que qualquer criminoso pode exercer, se encontra apto ao exercício do mandato enquanto não transitar em julgado a sua decisão. Ora, se você autoriza a presença de criminosos no parlamento, você quer que tipo de ação praticada ali? Professor Hélio Leitão, além de ser um dos operadores do direito, dos mais respeitados que nós conhecemos aqui, o senhor tem a responsabilidade de presidir a OAB, uma das entidades mais presentes hoje naquilo que se refere aos direitos, à cidadania, enfim, à sociedade civil como um todo. OAB que do passado e do presente sempre defendeu e empunhou campanhas por essa moralidade a que aludiu o professor Rui logo na sua fala. Qual é a posição hoje da OAB diante do que eu chamei de pecadilhos? Daqui a pouco eu vou explicar por quê, quando fizermos a comparação do custo de um parlamentar brasileiro com o custo de um parlamentar, por exemplo, americano. Meu caro Arnaldo, essa crise que hoje culminou com essa questão da chamada farra das passagens, né? Ela teve início... Crise de moral, não crise institucional. Não. Certo. Ela começou com a disputa pela presidência do Senado. Quem deflagrou todo esse processo foi o senador Tião Viana, derrotado, não é? E que deflagrou esse processo. E uma crise a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E está evoluindo. E essa crise, ela acabou por não poupar sequer as pretensas reservas morais do parlamento brasileiro. Né? Falou-se até de que a viúva do senador Jefferson Pérez, né, que era uma das reservas morais do Senado, teria recebido aí um saldo das passagens. Né? Ele não utilizou, e o presidente do Senado, à época, o Garibaldi Alves, autorizou o repasse de 118 mil reais, né, para ela, que era exatamente o saldo que ele tinha deixado, porque ele não usava essas passagens.